Fala pessoal, sejam bem-vindos ao canal Vem de Química Bebê. Eu sou o professor Matheus Narras e nessa aula vamos dar início à playlist de propriedades coligativas das soluções. Antes de estudar essas propriedades, vamos fazer uma aula sobre pressão de vapor, que é uma propriedade da matéria fundamental para que vocês compreendam melhor as propriedades coligativas que falaremos nas próximas aulas. Então, se você ainda não se inscreveu no meu canal, aproveita, se inscreva! Curta o vídeo, compartilhe com seus amigos. E antes da aula, roda a vinheta! Para a gente começar a falar sobre pressão de vapor, vou fazer um esquema aqui e mostrando inicialmente um recipiente, como vocês podem ver aí, que está representando a fase inicial desse nosso esquema que eu quero mostrar para vocês. Esse recipiente tem um líquido no seu interior, que está em azul aí. Vejam que sobre esse líquido tem um êmbolo móvel, ou seja, uma parede que pode se movimentar dependendo da pressão que a gente tem ali dentro. Então eu tenho inicialmente um recipiente que tem um êmbolo móvel e abaixo desse êmbolo móvel apenas um líquido, ok? Com o tempo, o que é de se esperar que aconteça com esse líquido? A gente sabe que é natural as moléculas que fazem parte da superfície de um líquido evaporarem. A gente não precisa atingir o ponto de ebulição de um determinado líquido para ele virar vapor. Isso naturalmente já ocorre à temperatura ambiente, a gente chama isso de evaporação. Então concordam comigo que com o tempo é de se esperar que parte das moléculas que estão no estado líquido escapem para o estado de vapor, chegando exatamente a uma situação como essa que eu vou mostrar para vocês na sequência. O que a gente percebe? A fase líquida diminuiu um pouquinho o seu tamanho, porque parte das moléculas do estado líquido passaram para o estado de vapor. Vejam que o êmbolo subiu. Subiu justamente porque as moléculas indo para o estado de vapor têm que ocupar um certo espaço e aí o êmbolo se movimenta. Aliás, a função do êmbolo é essa, se movimentar, afinal, uma parede móvel. O que a gente tem agora nesse momento? Vejam as setinhas indicadas ali. Eu tenho o líquido se transformando em vapor, mas ao mesmo tempo o vapor também se transforma em líquido. Justamente porque acontece uma reação reversível ali. A gente sabe que a ebulição e a condensação são processos reversíveis, eles acontecem concomitantemente. Só que nesse momento acontece muito mais a mudança do estado líquido para o vapor do que do vapor para o líquido na fase intermediária. Vejam que a setinha para baixo do vapor descendo está numa intensidade menor do que as setinhas que estão subindo. Mas é natural que a parte líquida vire vapor. O que a gente tem nessa segunda fase, na fase intermediária? A gente tem um líquido e sobre esse líquido a gente tem moléculas do mesmo líquido, só que agora no estado de vapor. Se a gente deixar isso mais um tempinho aí, o que vai acontecer? Mais moléculas ainda vão começar a evaporar, se condensar, até atingir o que a gente chama de equilíbrio dinâmico. O que é o equilíbrio dinâmico? Deixa eu mostrar para vocês na terceira situação. Vejam que agora eu já tenho uma quantidade maior de vapor, concordam? E uma quantidade menor de líquido, só que agora, ao mesmo passo em que as moléculas do estado líquido viram vapor, o vapor também vira líquido. Na mesma intensidade, com a mesma velocidade, esse momento atinge-se um equilíbrio, que a gente chama de equilíbrio dinâmico, porque as reações, tanto a de ebulição quanto a de condensação, elas continuam acontecendo. Mas como elas acontecem na mesma intensidade, dá-se a impressão que está estático, que está parado, que está em equilíbrio, mas é dinâmico porque microscopicamente essas transformações continuam acontecendo. Bom, a gente está aqui para falar de pressão de vapor, que é onde eu quero chegar. Vejam, no momento inicial, na fase inicial, a gente não tem nenhum vapor sobre o líquido, digo isso abaixo do êmbolo. A gente tem a atmosfera acima do êmbolo, mas entre o êmbolo e o líquido a gente não tem nenhum vapor. Na fase intermediária, o que acontece? A gente já começa a ter um certo vapor ali. Se vapor é matéria, ele possui massa. Se ele possui massa, ele exerce uma pressão, concordam? Sobre o líquido que é formado pelas mesmas moléculas que ele. Então, concordam comigo que esse vapor que eu tenho aqui em cima, deixa eu fazer como se fosse uma nuvenzinha, a gente não enxerga, né? Mas vamos supor, esse vapor, ele começa a pressionar o seu próprio líquido, concordam?
Essa pressão que é exercida pelo vapor sobre o seu próprio líquido é o que a gente chama de pressão de vapor. A pressão que um vapor exerce sobre o seu próprio líquido. Beleza? Já na fase de equilíbrio dinâmico, quando as reações de ebulição e de condensação ocorrem com a mesma intensidade, eu continuo tendo pressão de vapor, concordam? Só que, se essas velocidades elas são iguais, eu não tenho mais uma variação da quantidade de vapor e da quantidade de líquido, porque elas acontecem ao mesmo tempo, essas transformações. Então, concordam comigo que a quantidade de vapor que eu tenho agora aqui em cima é a máxima possível? Portanto, eu tenho aqui o que a gente chama de pressão máxima de vapor. A pressão máxima que esse vapor exerce sobre o seu próprio líquido. Portanto, pessoal, pressão de vapor nada mais é do que a pressão exercida pelo vapor sobre o seu líquido. E quando eu estou falando de pressão máxima de vapor, é quando essa pressão é exercida pelo vapor quando eles estão em equilíbrio com a fase líquida. Beleza? Então vamos anotar aqui, ó, pressão máxima de vapor. E muitas vezes eu posso falar simplesmente pressão de vapor, certo? Pressão máxima de vapor nada mais é do que a pressão exercida, trata-se da pressão exercida pelo vapor em equilíbrio dinâmico com o seu próprio líquido. Bom, já temos aqui, então, consolidado o conceito de pressão de vapor e o conceito de pressão máxima de vapor, que nada mais é do que a pressão que um vapor exerce sobre o seu próprio líquido. Beleza? Só que quando a gente vai pensar na pressão de vapor de um determinado material, sei lá, da água, do etanol, do clorofórmio, quando eu falo de pressão de vapor das substâncias, será que elas variam dependendo de algum fator? A pressão de vapor do etanol é a mesma pressão de vapor da água? A pressão de vapor do clorofórmio é a mesma pressão de vapor do etanol? Será que depende de algum fator? Depende da substância que a gente está analisando? Porque se depender, a gente pode considerar a pressão de vapor uma propriedade específica do material. Concordam? Além disso, será que a pressão de vapor ela é afetada por algum outro fator externo que não seja simplesmente a substância que a gente está analisando? Então, o que eu quero mostrar para vocês aí na sequência é quais são os fatores que afetam a pressão de vapor em um determinado material. Vamos lá! Vamos analisar aqui 3 situações para a gente perceber alguns fatores que podem afetar a pressão de vapor de uma determinada substância. Então, vamos supor que nesse primeiro recipiente a gente tenha água. Ok? Então, aqui dentro eu tenho água a uma temperatura de 20 graus Celsius. Eu tenho água também nesse segundo recipiente e eu tenho água também no terceiro recipiente. Eu não quero aqui analisar a substância, porque a substância é a mesma, mas eu quero analisar a temperatura. Imagina que no primeiro momento a água está a 20 graus Celsius, no segundo a água está a 40 graus Celsius e no terceiro momento a água está a 80 graus Celsius. Ao nível do mar, a água não entrou em ebulição ainda, porque a água só entra em ebulição ao nível do mar a 100 graus Celsius. Mas concordam comigo que, à medida que eu vou aumentando a temperatura, a quantidade de moléculas que conseguem escapar por estado gasoso é maior, justamente porque a energia que as moléculas recebem é uma quantidade maior também. Então, nesse caso aqui, inicialmente, na água a 20 graus Celsius, eu tenho uma certa quantidade de vapor de água que se forma sobre ela. Afinal, mesmo a 20 graus Celsius, a gente tem água evaporando. As moléculas da superfície conseguem evaporar em temperaturas abaixo da temperatura de ebulição. Isso a gente já estudou. Só que a 40 graus Celsius, o que acontece? A quantidade de moléculas que já conseguiram escapar por estado gasoso é muito maior do que a 20 graus Celsius. Imagina, então, a 80 graus Celsius.
Como estou representando aqui essas moléculas no estado de vapor, a gente sabe que a gente não enxerga moléculas no estado de vapor ou um gás. Eu estou mostrando aqui, é só uma forma de representar para ficar mais claro e mais fácil de vocês compreenderem. Mas o que eu percebo aqui é que a 80 graus Celsius existem mais moléculas de água no estado gasoso do que a 20 graus Celsius. Se a gente sabe que os gases apresentam massa e a massa influencia na pressão que esse vapor exerce sobre o líquido, a gente tem pressões de vapores diferentes aqui. Concordam comigo? Na primeira situação, como a quantidade de vapor de água é pequena devido à baixa temperatura, a pressão exercida por esse vapor não é tão intensa. Já no segundo caso, eu tenho mais vapor sobre a água, então a pressão exercida por esse vapor já é mais intensa. No último caso, a gente percebe o quê? Que eu tenho muito mais vapor sobre a água, então a pressão de vapor exercida no último caso é mais intensa ainda. Então a conclusão que eu chego aqui é a temperatura, e vamos anotar aqui, é um fator que afeta a pressão de vapor de um material. Quando eu falo a pressão de vapor da água é tanto, eu tenho que falar a temperatura, porque dependendo da temperatura, essa pressão ela varia. E a gente percebe que sempre que eu vou aumentando a temperatura, a pressão de vapor também vai aumentando. Então essa é a primeira forma, o primeiro fator que afeta a pressão de vapor. Vamos anotar aqui embaixo? O aumento da temperatura, o aumento da temperatura provoca aumento na pressão de vapor, ou provoca um aumento da pressão, vamos melhorar aqui, da pressão de vapor exercida. Então, a partir de agora, falou a pressão de vapor de um material, é necessário falar também em que temperatura que ela está, porque ela afeta com certeza essa pressão. E um segundo fator que também pode afetar a pressão de vapor, ou que a pressão de vapor depende, é a natureza da substância que a gente está analisando, a natureza do líquido que a gente está analisando. Nesse caso, a gente falou só de água. E se a gente falar de substâncias diferentes? Então, vamos para a próxima tela. Imagina agora a seguinte situação. Em um recipiente eu tenho água, novamente. Então aqui eu tenho água a 20 graus Celsius. E no outro recipiente eu tenho etanol, também a 20 graus Celsius. Ou seja, nesse caso, eu não quero analisar como a temperatura afeta a pressão de vapor. Eu quero analisar a natureza do líquido. Quando eu falo natureza do líquido, é o líquido que eu estou pensando ali. Nesse caso é água e etanol, que têm naturezas diferentes, são líquidos diferentes. Quando a gente pensa na água, em comparação com o etanol, qual das duas substâncias é mais volátil? Qual evapora com mais facilidade, a água ou o etanol? A gente sabe que o etanol, não é? O etanol, quando a gente limpa a mesa, por exemplo, com álcool, limpa uma superfície com álcool, logo seca. Porque ele tem uma facilidade muito maior do que a água de evaporar. Nesse caso, então, a gente tem aqui as moléculas de água que vão para o estado de vapor a 20 graus Celsius, estão ali. Só que no etanol, na mesma temperatura, pelo fato do etanol ser mais volátil, a quantidade de moléculas de etanol que passam para o estado de vapor é maior. Consequentemente, se eu tenho uma quantidade maior de substâncias no estado de vapor no etanol, a gente vai ter uma pressão de vapor maior sobre o etanol, em comparação com a água, que a pressão de vapor vai ser menor. Então, concluímos o quê? A pressão de vapor depende da temperatura, mas depende também de qual substância estamos falando. Se a substância for muito volátil, é de se esperar que ela tenha uma pressão de vapor elevada. Se a substância for pouco volátil, é de se esperar que a sua pressão de vapor seja baixa. Então, vamos anotar essas informações. Quanto mais volátil, e quando eu falo mais volátil, não esqueçam, quanto mais evapora facilmente, então quanto mais volátil o material, vírgula, maior é a sua pressão
de vapor a uma determinada temperatura. É lógico que se a gente pensar em substâncias diferentes e temperaturas diferentes, as duas coisas vão afetar. Mas quando a gente quer analisar o quanto a natureza de um material afeta a sua pressão de vapor, a gente tem que manter as temperaturas fixas. Foi o que eu fiz aqui. Então já sabemos que a natureza de um líquido afeta com certeza a pressão de vapor e a sua temperatura também. Então vamos analisar tudo isso na forma de um gráfico. É muito comum aparecerem exercícios que trabalham com pressão de vapor na forma gráfica. Como que a gente analisa isso? Vamos para a sequência. Vejam que nesse gráfico temos no eixo Y a pressão de vapor de um certo material em função da temperatura que está representada no eixo X. Percebem que as três curvas elas vão crescendo, elas vão subindo à medida que a temperatura vai aumentando? Isso a gente já analisou na primeira parte dessa aula. Sempre que a gente aumenta a temperatura, a pressão de vapor deve aumentar. Então os gráficos sempre serão crescentes. Só que aqui eu tenho três curvas. Por quê? Cada curva, para mim, vai representar uma substância diferente. A curva vermelha vai ser uma substância, verde outra e azul outra. Como que a gente analisa entre essas três curvas qual representaria uma ou outra substância? Vejam bem, a curva vermelha ela está representando substâncias que são mais voláteis ou menos voláteis do que a verde e a azul. Basta você pegar uma temperatura fixa, como que a gente fez anteriormente, na tela anterior. Se eu pegar, por exemplo, a uma temperatura de 40 graus Celsius, vamos analisar a 40 graus Celsius. A 40 graus Celsius, qual das substâncias tem maior pressão de vapor? É só eu traçar aqui uma vertical e ver qual substância vai bater numa maior pressão de vapor. Óbvio que a vermelha, afinal a curva está mais acima. Concordam comigo? Então, é de se esperar que a curva vermelha represente uma substância mais volátil, porque a uma mesma temperatura é ela que tem uma maior pressão de vapor. Então aqui vamos anotar no gráfico que essa substância, com certeza, é a substância que apresenta uma maior volatilidade, ela é mais volátil, ela evapora mais facilmente, por isso que a 40 graus Celsius ou a qualquer outra temperatura, ela é quem tem maior pressão de vapor. Quando a gente pensa na substância que está representada pela curva azul, a curva azul é a curva mais abaixo, ou seja, a mesma temperatura de 40 graus Celsius, ela bateu na menor pressão de vapor de todas. Então a gente espera que a substância representada pela curva azul seja menos volátil, justamente pelo fato de, a uma mesma temperatura, ela apresentar uma menor pressão de vapor. Então, os gráficos de pressão de vapor por temperatura sempre vão ser crescentes e, a partir deles, a gente consegue reconhecer qual substância é mais volátil e qual substância é menos volátil. É óbvio que a substância representada pela curva em verde tem uma volatilidade intermediária às outras duas. Então, nessa aula vimos que pressão de vapor é a pressão que um vapor exerce sobre o seu próprio líquido. Isso depende da natureza do líquido que a gente está analisando e também da temperatura a qual esse líquido está submetido. É importante também que vocês saibam analisar as curvas de pressão de vapor por temperatura. As curvas que estão mais acima representam substâncias que volatilizam com mais facilidade. As curvas que estão mais abaixo, ou seja, que têm menores pressões de vapor, representam substâncias ou materiais que têm mais dificuldade de volatilizar, ou seja, de passar do estado líquido para o estado de vapor. Então aqui a gente encerra a nossa aula de pressão de vapor, vai ser fundamental para que vocês compreendam as propriedades coligativas que virão na sequência. Então se você curtiu essa aula, se te ajudou, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, curta o vídeo e eu te espero na nossa próxima aula. Até lá!